Olá, pessoal. Espero encontrá-los bem. Hoje eu gostaria de refletir com vocês a máxima que diz que quando você começa a aprender o inglês, você não pode pensar em português. Então aí a pergunta vem, né? Se você está aprendendo o inglês e você não pode usar o português como uma referência, o que você coloca no lugar, né? Porque, assim, dá a impressão de que o aprender o inglês é uma troca automática do português para o inglês. E eles falam, não, não é isso. Mergulha no inglês. Mas, como é que você vai entrar num universo completamente novo se você não tem o ancoramento de uma outra língua? Na minha opinião, isso não é possível. O que, o que a gente pode fazer é uma mudança de mentalidade. E qual seria essa mudança de mentalidade, né? Seria baseada em aprender por conceitos e estruturas e não pela tradução direta. No entanto, isto não elimina o português da sua vida. Porque como é que você vai aprender vocabulário, né? Ou ideias abstratas do inglês? Quando, sempre que possível, se você puder usar uma figura, mímica, ao invés de uma tradução direta, é preferível. Mas muitas vezes isso não é possível. E por que não usar o português? Né? E depois de tanto usar esse termo, essa palavra, você memoriza e você nem precisa mais de acesso com o português, tá? Porque isso já entra no contexto da própria língua inglesa. Tá? Então, a minha intenção com a minha conversa hoje, esse material que eu vou escorrer aqui, né, depois do término dessa nossa primeira conversa, é estudar os tempos verbais em inglês de uma forma mais natural. Então, nós vamos aprender a pensar na estrutura e no conceito, e não na tradução literal. Tá? E vamos começar a conversar sobre o nosso amiguinho verbo to be. Por que eu comecei com o verbo to be? Porque o verbo to be, sempre que você vai aprender a língua inglesa, parece que o verbo to be é o brigadeiro da festa, né? Tá? Ele é o mais importante, né? E você acaba ficando com a mente fixada no verbo to be. E, na verdade, isso não é verdade. O verbo to be é tão somente um verbo um verbo a mais da língua inglesa, como tantos outros, que possui uma característica própria que devemos aprender para poder utilizá-los com eficiência. É isso. Então, olha, vamos ver aqui no próximo. Aqui, olha o to be aqui no meio. Então, ele está o verbo to love, to be, to walk, to eat, to see, todos os verbos. E o to be está no meio deles. Cada qual com uma personalidade, com uma característica que a gente aprende a utilizar. Aí, se eu quero falar de to love, eu posso fazer uso de uma foto, né? E o to be? Aí não, né? Como é que eu vou fazer? Não tem como, então vamos aguardar um pouquinho. O to be vai ficar um pouquinho mais para frente. Aí tem o to walk, to see and to eat. Apresentei as fotos. Vamos supor que você ainda fala assim, mas será que é isso mesmo? Quero ter certeza. Vai no dicionário, cheque em português e tudo bem. O que eu não aconselho a fazer é olhar a palavra e vai direto no dicionário. Não, então primeiro você olha a foto, você desenvolve uma linha de raciocínio, pensa primeiro, tira conclusões e o dicionário vem só para confirmar, tá? O dicionário não vai se tornar aqui uma bengala. Você só quer, tá, minha linha de raciocínio estava certa. Isso é importantíssimo. Bom, vamos continuar. Agora eu vou apresentar para vocês os sujeitos da oração. Então, antes da gente entrar no to be, especificamente, porque eu gostaria que vocês visualizassem essa imagem. Você, aqui na sua mente, você tem um plasma, um monte de informação, inclusive os verbos da língua inglesa, junto com o português, e tudo aqui nesse plasma. Quando você vai falar, o que acontece? A fala, ela é linear.
Então, o que isso significa? Vai ter um elemento, somente um elemento após o outro. O primeiro é o sujeito, né? Então, esse sujeito no inglês, então a gente considera, eu falei I. Aí posso trocar a pecinha, colocar you. Ah, mas posso trocar a pecinha, coloco o he, coloco o she, coloco o it, se você está no âmbito do singular. Se você for para o plural, você vai falar, ó, trocando pecinha, pensa na linearidade. Pecinha tá aqui. Vou trocar you, vou trocar o i, vou trocar por they. Mas a função, você percebeu que está tudo no mesmo lugar? E depois do sujeito vem o que? Nós vamos colocar o verbo. Neste caso, nós vamos colocar o verbo to be. Aí aqui entra o nosso amiguinho to be. Então, eu vim aqui, lá na linha. Pensa, peguei aqui do meu plasma, tchum, puxei a informação. Coloquei o primeiro elemento. Agora eu quero usar o verbo to be. Então, o to be se torna, quando eu uso I, ele fica am. Se eu troco a pecinha e ponho you, ele vira are. Se eu troco a pecinha e ponho um he, um she ou um it, ele vira is. Se eu colocar um you referente ao plural, ele vira are. Coloquei we, é are, e they are. Quando você faz isso, você está colocando a mente do seu listener. Então, nós estamos trabalhando com linha. Na linha do tempo, a mente do seu listener está no tempo presente. Simple present. Estamos aqui, falando de presente. Vamos continuar. Bom, aí, o que significa o to be, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos evitar a tradução literal do to be, para dar aquela sensação de zona de conforto. Ah, que bom, entendi tudo. Nós vamos seguir outro caminho. Então, vamos imaginar que eu chego para o to be, para esse carinha, e pergunto, who are you? E ele me responde, eu sou um lexical verb. E o que é um lexical verb? Um lexical verb é um verbo que carrega um significado nele mesmo. E aí a próxima pergunta seria, mas que tipo de significado? Então, agora que nós vamos adentrar, né, o uso do to be. Então, eu uso o to be para identity. Então, eu estou identificando o quê? O sujeito. Olha só, he. Depois, teacher. To be está aqui no meio. He is the teacher. Então, esse to be está possibilitando que a informação A se refira à informação B, que é o teacher. Qual é a função? Identity. Tá? Identificar, falar de identidade. Uma outra situação é falar de estado, de condição. Então, ele fala, she tired. Então, eu falo, o to be está no meio, então aqui a mesma situação. Existe mostrando que o tired está se referindo ao she. E está mandando mais uma informação dizendo a condição desse she. Até agora tudo bem? Outra possibilidade de existência ou presence. Então eu falo problem e real. Olha só o que eu fiz. A mesma ideia. Só que eu estou expressando ideias diferentes. Okay? Location, de localização. Eu falo office, upstairs. Quando eu ponho is aqui, eu simplesmente ligo a informação, esse subject, esse sujeito, a informação B aqui desse lado. Tudo bem, vocês perceberam que eu não traduzi literalmente. Então, aqui nós expandimos, tá? Houve uma expansão aqui do entendimento da função do to be. Tá? Então, nós estamos aprendendo o conceito do to be. E depois é para a gente aplicar. Tá? Em nenhum momento eu usei português aqui. Ah, mas eu não sei o que é tired. Sem problema, tem a foto, mas se a foto ainda não for suficiente, vai no dicionário, checa, pensa um pouquinho, vai no dicionário, checa. Ah, ok, já entendi. Mas evita a tradução. Qual é a maneira que você deve pensar? Ah, esse tired está fazendo o quê? Está mostrando para mim ou para o listener, né, para quem está escutando, a condição desse sujeito.
Então, você muda a maneira como você absorve essa informação. Você não precisa da tradução simultânea. Tá? Aqui. Então, este verbo to be, é correto afirmar que ele funciona como um linking verb. Ele liga informações. Tá? O he is a teacher, she's tired, the problem is real, the office is upstairs. Tá? Lembra lá do to be, né? Olha que interessante que é isso. Bom, no primeiro momento, lá eu mostrei para vocês que a gente estava no simple present. Ok, agora eu vou mover a mente do meu listener para o past. O que eu faço? Pecinhas. Na linha, aqui na linearidade, pego lá da minha mente o I. Se a minha ideia é jogar a mente do listener para o passado, eu ponho was. Se eu trocar a pecinha e colocar you, eu mudo para were. Se eu trocar a pecinha para he, she or it, eu troco para was. We were, we were e they were. Vocês perceberam que a mecânica é a mesma, o funcionamento é o mesmo, só estou trocando pecinhas. Ok? Good. Bom, aí o que você construiu? Com tudo isso, nós chegamos até esse momento, nós estamos construindo o que é uma estrutura mental, que pode ser comparado a uma plataforma, tá? Que eu preciso para poder expressar uma ideia, tá? Um conceito, e para que o meu listener entenda o que eu quero falar. Neste caso, nós temos essa estrutura que é um subject, lembra lá? O subject, um verb to be e este complement. Este complement, ele pode expressar identity, né? State, foi isso que a gente viu lá? Location, não é? Remember? Então, eu não vou pegar esse complement e traduzir para o português. Você volta lá nos conceitos. E, se possível, começa a pensar em inglês. Tá? Bom, e essa estrutura, o que ela faz? Está vendo essa pequena casinha? Na sua mente, quando você aprende outra língua, você não vai construir essa persona, que vai ser esse falante da língua inglesa, dentro da casa do português. It's not possible. Então, você vai ter a sua casinha do português e você vai ter a sua casinha aqui do inglês, que você está construindo. E para construir, você precisa de estrutura. Então, por isso que a gramática se faz necessária. Ela te dá a estrutura. Tá? Aí vamos... Quando se fala de gramática, aí dá um, né? Ninguém gosta. Mas vamos mudar a maneira de ver as coisas, né? De absorver o significado das palavras. Olha só que interessante. Eles falam aqui, o aprendizado mais eficaz acontece quando a regra orienta. Então, a gramática, as regras gramaticais, ela vai orientar você. Então, a mãozinha, ela vai te orientar. Mas o uso é que vai consolidar. Então, uma coisa não cancela a outra. Então, você encontrar um espaço onde a harmonia se instale. Nem tanto para A, nem tanto para B. Então, você aprende a regra, que sua mente está focada, orientada, e você começa a criar situações para usar. E, desta maneira, consolidar. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, tá? E façam um bom uso aqui do material. Fico muito feliz se vocês acessarem aqui. E aguardem os próximos vídeos, tá bom? Um beijão a todos. Até mais. Bye, bye.